Um outro congresso também, a parte que chama de West Berlin, né? Quer dizer, a Berlim Oriental. Os alemães optaram, houve a unificação da Alemanha em 1989, a partir do início dos anos 90, as condições sanitárias eram muito díspares da Berlim Ocidental para a Berlim Oriental. Eles optaram por essa interessância aqui. Eu nunca vi redistribuição aérea. Eu vi em Berlim, depois eu vi em Colônia, na Alemanha, as duas cidades que eu vi esse tipo de situação. Passando rápido aqui, sistema de abastecimento, agora entrando na parte principal, que eu acho o uso principal, o uso mais nobre, digamos assim, que é o uso de consumo. E aí uma questão interessante, que eu sempre comento com os alunos, por que esses quadradinhos aqui estão tracejados? Que podem existir ou não. Minas Gerais não é incomum captações por gravidade. Aqui, perto da Serra do Mar, aqui em São Paulo, também não é incomum esse tipo de situação. E aí uma questão interessante para comentar com vocês. Até mais ou menos essa época, o ser humano vivia de forma nômade, migrava em busca do alimento. Mais ou menos nessa época que o ser humano começou a construir os primeiros assentamentos, passou a viver da pecuária, da criação de gado e da lavoura, e tinha que ser próximo de um curso d'água. Então é comum a gente associar uma cidade ao rio que a margeia, por vezes emprestando o próprio nome. Como o nosso país é um país com a cultura não é a melhor palavra, mas com a marcação da Igreja Católica muito forte, o sul de Minas, da onde eu sou, tem o rio Sapucaí, que vai desaguar no Grande, que tem Santa Rita do Sapucaí, São Gonçalo do Sapucaí, Santana do Sapucaí, a minha cidade, porque é a associação do nome do rio a um santo ligado à Igreja Católica. Pois bem, mostrando a cidade de Paris, para dizer para vocês duas coisas interessantes. A primeira é a seguinte: Paris foi erigida, construída aqui nessa ilha de Notre Dame. Tanto é que a estação de metrô aqui pertinho da igreja Notre Dame, a estação de metrô chama La Cité, que a cidade começou ali, até para se proteger. A cidade tem aproximadamente 2.000 anos, construída pelos romanos. Uma questão interessante, aí puxar para vocês na questão das pesquisas. É importante a gente ter curiosidade, não pela vida alheia, isso é pequeno, fulano de tal saiu, entrou, isso, eu desprezo isso. Mas curiosidade é isso. Primeira vez que eu fui a Paris, andava na rua de Paris, via a água saindo na sarjeta. Falei, uai, tem alguma coisa errada nisso. Vi isso várias vezes. A foto feliz, não foi de propósito, claro, dá até para ver que essa foto é antiga por causa do modelo do carro. Essa foto foi em 2000. Pois bem, aí eu procuro saber, alguma coisa está errada nesse trem. Esse trem é típico mineiro mesmo, né? Alguma coisa está errada nisso. Porque, por que eles estão jogando água na sarjeta? Aí eu vou me informar, volto 13 anos depois e vejo aqui onde nós ficamos, aqui, aí andando na cidade, percebi, Paris tem 2 sistemas de abastecimento de água. Esse que tem aqui em Campinas, a Sanasa, que tem lá em Belo Horizonte, da Copasa, que é essa água que nós estamos consumindo. Outro é de água bruta, com essa ordem de grandeza de vazão, água que se presta para fins menos nobres, que se presta para lavagem, rega e descarga em rede coletora de esgoto. Ah, professor, por que descarga em rede coletora? Porque Paris foi concebido o sistema de esgotos, convergindo para a rede coletora de esgoto a água pluvial. Reza a lenda que o Napoleão, no início do século XIX, na modéstia que ele era, uma pessoa muito modesta, reuniu os auxiliares, isso eu li, não sei se é verdade, não. Reuniu os auxiliares e perguntou como é que ele poderia, que obra que ele deveria fazer para se eternizar no coração dos parisienses, mais de tudo que já tinha feito, de bom e de ruim. Aí o bom assessor falou para resolver a questão dos esgotos de Paris. Então, o sistema de esgoto de Paris, que tem um nome em francês, Tout Telegô, vai a água, as águas residuárias e as águas de chuva. Então, no período de estiagem, eles têm que fazer isso. Eu li no congresso que eu participei que aproximadamente 2,4% da água utilizada na Europa é água de reuso. E esse pesquisador francês disse que Madrid e Hong Kong tem também. Eu apostei que não. Eu fui a Madrid, provavelmente mais vezes que você. Fui a Madrid, nunca vi isso lá. Aliás, nunca vi nem o Rio de Madrid. Madrid é uma cidade que o Rio fica mais distante. Menerdes, como é que chama? Hein? Eu sei que é o Rio. Como é que é? Mantanárias. É, mais ou menos, né? Educado ele. Pois bem, aqui, estou mostrando o rio Amistel. Rio Amistel, a barragem do rio Amistel, nesse idioma, barragem é dam, mesmo modo que em inglês. Então, a barragem do rio Amistel só pode ser
Amsterdã. Por que eu estou mostrando Amsterdã de novo aqui? Porque Amsterdã tem uma interessância. A água distribuída em Amsterdã não tem cloro residual. Os holandeses apostam nisso. Vocês podem apostar nisso por alguns motivos. Primeiro, vocês podem apostar nisso porque as doenças endêmicas que graçam nos países temperados, nós estamos falando em latitude 51, aqui nós estamos na latitude 23, 22, por aí, né, Carlos? 22, 23? Belo Horizonte é 20, estou imaginando aqui 23. As doenças que graçam lá, as doenças que graçam aqui, não graçam lá, primeira coisa. Outra coisa, é muito mais fácil controlar a pressão em cidade plana do que controlar a pressão em cidade montanhosa. Então você vai ter variabilidade de pressão, podendo ocorrer até pressão negativa. Então eles apostam nisso. E eu fui conhecer o sistema de abastecimento e tratamento de água de Amsterdã. Foi uma motivação, além de conhecer a cidade, que é muito bonita, uma das motivações que eu tive para visitar pela primeira vez. Aqui, aí a sua... Onde que é isso? Onde que é? Hein? Isso é na Espanha, sim. Se bem que eles acham que não é Espanha, né? Isso é Bilbao. A ideia de mostrar esse rio aqui, Bilbao é uma cidade espetacular. Porque na Espanha, na realidade, Bilbao, né? A região de Bilbao e a região da Catalunha, eles têm um sentimento separatista muito, muito intenso. E o nativo lá, eu falei para ele que ele era separatista, ele falou que não é separatista, ele quer a união, quer o país dele de volta, que é a Espanha mais um pedacinho da França, né? E estou mostrando esse rio para vocês aqui, pelo seguinte, lá como cá, ocupou-se a planície de inundação dos cursos d'água, isso é importante vocês perceberem. Já aqui no Brasil, todo mundo ocupa a planície de corpo d'água, lá na Europa, ocuparam do mesmo jeito. Por que esses eventos de enchente são menos frequentes? Os eventos são menos frequentes porque o regime de chuvas é diferente, gente, tão simples quanto isso. O que chove no norte de Minas, que é a região mais seca do meu estado, chove mais no norte de Minas, em qualquer cidadezinha daquelas, do que chove em Madrid, capital do país dele, do que chove em Londres, do que chove em Paris, do que chove em Viena, só que para a sorte dos europeus, a distribuição da chuva é mais equânime. Nós temos uma estação seca bem marcada, que parece que não termina nunca, né? Lá em Belo Horizonte, lá em Minas, e uma estação chuvosa bem marcada. Andando rápido. Aqui foi onde eu morei, esse rio, mas por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Isso aqui é a estação de tratamento de água. A estação de tratamento de água lá dessa cidade no Canadá, 2,5 milhões de pessoas, fica no centro da cidade. Eu nunca vi isso. Normalmente as captações estão distantes do centro de consumo por uma questão de segurança sanitária. Pois bem, os canadenses danados, eles captam a água desse rio no downtown da cidade, no centro da cidade. E aqui a comparação da qualidade da água com outra. Vocês estão vendo dados aqui de turbidez daquela estação, que é essa, e de uma outra estação que dista 4, 5 quilômetros do centro da cidade. Praticamente a mesma água, 3 anos de dados, aproximadamente 25 mil registros. Com o coeficiente de determinação de 99,8, quer dizer que 99,82% da variância desse parâmetro é explicada por esse. Então, em termos de concentração de partículas, é a mesma água. Interessante perceber isso. Andando mais rápido. Aqui é a cidade que eu não conheço, é a capital da Hungria, o Rio Danúbio, Budapeste. Budapeste tem uma questão interessante, por isso que eu coloquei essa foto. Budapeste é abastecida por um sistema chamado Riverbank Filtration, filtração à margem do rio, um nome praticamente com isso. Você vai comentar sobre isso? Filtração à margem do rio? Não? Esse aqui é um desenho do pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor passou isso, só estou usando o desenho dele para explicar para vocês o que é a filtração em margem. E aqui uma outra questão importante. O Brasil, lagos naturais como fonte de abastecimento, nós vamos contar nos dedos de uma mão e vai sobrar dedo. Na mão do Lula, para não perder a piada, tá? Vai sobrar dedo, porque são pouquíssimos. Os lagos nacionais são lagos de pequeno porte. Então é muito difícil. São Paulo se tem, eu não conheço. Minas Gerais se tem, eu não conheço. Eu fui achar em Florianópolis, essa lagoa do Peri, aqui é a estação de tratamento de água. E aqui é a estação, como vocês estão vendo, com pluviômetro, que é um balanço de massa. Não tem nenhum curso d'água chegando nessa lagoa. Então, o tanto que eles retiram para abastecer perto aí de 60, 70 mil pessoas em Florianópolis, o tanto que eles retiram, alguma coisa na casa de 200 litros por segundo, tem que ser contrabalanceado pela precipitação.
senão essa conta não fecha. Esse lago é meu. Esse lago é meu, é o seguinte, essa é a minha cidade lá no sul de Minas. O Fernando Pessoa diz, tem um verso dele bonito, que diz que por pertencer a menos gente, é maior e mais bonito o rio da minha aldeia. Exatamente isso. Esse lago, ele é só meu. Se eu mostrasse Lagoa Rodrigo de Freitas, Lagoa Billings, Lagoa Pampulha, todo mundo conhece. Agora o lago de Santana do Sapucaí ninguém conhece. Qual que é a interessância desse lago, além do significado emocional, digamos assim? Esse lago foi perfurado pelos paulistas, vocês, descendentes de vocês, que foram lá para o meu estado tirar o ouro da gente. Os bandeirantes foram lá em busca do ouro no século XVII, cavaram um buraco, deixaram o buraco, tinha um curso d'água que vertia nesse buraco, um pequeno curso d'água, o lago foi sendo preenchido e a cidade foi erigida às margens do lago. E aqui alguns dados mais gerais, para eu não me alongar muito. Como é que está o tempo? Falta 15, tá. Pois bem, esses aqui são os dados mais recentes de abastecimento de água. Aí uma questão importante. Todas as vezes que vocês se depararem com dados de abastecimento de água, eles tendem a retratar uma situação que é melhor do que de fato o é. Deixa eu explicar. Aqui não tem como o IBGE levantar se o abastecimento é perene e se o abastecimento se dá com a água atendendo o padrão de potabilidade. Então o retrato nosso em abastecimento de água tende a ser pior do que esse. Em compensação, quando nos depararmos com dados de coleta de esgotos, é importante prestar atenção se foi contemplado naquele levantamento os sistemas estáticos. Por exemplo, onde eu moro hoje em BH, não tem rede coletora de esgoto. Mas não quer dizer que o esgoto corra a céu aberto. Então, por vezes, você toma os dados de coleta de esgoto em Santa Catarina, tem 35% da população por rede coletora de esgoto. Não quer dizer que 2/3 da população o esgoto corra a céu aberto. Principalmente em Florianópolis, que a ocupação foi mais esparsa. Andando, só para vocês terem uma ideia, aproximadamente esse percentual de rede geral, que é o principal. Isso eu preparei para essa palestra. Isso. Para vocês terem uma ideia. Sistemas isolados e sistemas integrados. Sistemas integrados não são sistemas de maior porte. Sistemas isolados, a minha cidadezinha, por exemplo, é um sistema isolado. E aqui o número de cidades, 5.000, no universo de 5.565 sedes municipais. Essa população, separando em mananciais subterrâneos e mananciais superficiais. E os sistemas integrados, acho que tem mais uma aqui, predominando mananciais superficiais. Em parte, abastecido por manancial subterrâneo, as capitais brasileiras, Boa Vista, Natal. Já estou aqui pensando, Cid, me ajuda aí. Não, capital, né, Xará? Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, eu dei essa chance. Você é de Batatais, não é bem Ribeirão, não, né? É distrito, né? Distrito de... Batatais é distrito ou já emancipou? Pô, boa piadinha, a piada foi boa. Você viu que eu falei sério, você respondeu. Perguntei se Batatais já emancipou ainda é distrito. Ah, você é de Ribeirão? Achei que você era de Batatais. Pois bem, cidade de maior porte, o abastecimento vai ser em termos de captação superficial. Até por uma questão de demanda. E aí um levantamento feito pela Agência Nacional de Águas para 2015, interessante isso, essa publicação é de 2012, mas o estudo foi feito em 2010, mostrando a situação. E aí é interessante perceber que a situação mais desfavorável, como não podia deixar de ser, são nas regiões mais pobres do país. Sempre aquilo, o ser humano e suas circunstâncias, tá? Nordeste e a região norte são as regiões que mais padecem de dificuldade no Brasil. Pois bem, essa vazão de demanda, esse estimativo de vazão de demanda, leva em consideração esses dois parâmetros que vocês já conhecem. Só para vocês terem uma ideia como é que é difícil fazer previsão de população, isso aqui foi um plano diretor que eu participei, vocês estão vendo uma curva de previsão de população feita por uma equipe de demografia, não foi feito por engenheiro. Aqui mais 3 curvas, vão feitas 10 curvas diferentes para a previsão populacional, para o ano 2030. E aí é o seguinte, cada curva dessa é tão boa como a outra. Eu não vou poder dizer, daqui a 15 anos, vou poder dizer qual que é melhor. Levava em consideração se a Vale do Rio Doce ia continuar em Itabira ou não. E aí, esse consumo per capita vai interferir isso que eu estou mostrando para vocês, e essa questão
que é muito relevante nesse momento que nós estamos vivendo, que é a questão das perdas. O que vai interferir nesse consumo per capita? O primeiro parâmetro, o mais importante, é o nível socioeconômico da cidade, da população. Esse é o parâmetro mais relevante para consumo per capita. Depois vem o resto. Cidades com o mesmo nível socioeconômico, obviamente que a cidade com clima mais quente ou mais seco, o consumo vai ser maior, claro. Mas o principal é aquele fator cá de cima que eu mostrei para vocês. Nesse contexto, depois eu não precisa falar mal dos Estados Unidos, como vocês podem perceber. Dados de 98 da American Water Works Association. Olha o consumo per capita nos Estados Unidos. São ou não são um exemplo para a gente? Olha, aqui, Cid, você que gosta de ir lá, aqui só o consumo domiciliar, público e comercial. Não conta irrigação em larga escala. É porque a cultura é uma cultura de desbanjamento que eles têm. Eu tenho que parar de falar mal, que a minha cunhada foi morar nos Estados Unidos. Eu estou tendo uma pressão em casa para visitar aquele país enorme. Já fui lá várias vezes. Prometi a mim mesmo que não ia voltar e a vida pune a gente. Não deve ficar prometendo. Não promete que você vai fazer uma coisa, não, viu? Você pode ser obrigado a voltar e fazê-la. Aqui, para vocês terem uma ideia, dados de 2012, uma comparação. O estado de vocês, o meu, a média nacional. E aqui, dados de 2005 dos Estados Unidos, em termos médios. Bem maior que a maioria dos países, de 4, 5 vezes maior que os países europeus, como vocês estão vendo aqui. E aqui uma questão interessante, que é a questão da tarifa. Para vocês terem uma ideia, é importante termos essa ordem de grandeza. Eu tive a sorte de ir a Londres esse ano, e a Letícia, minha esposa, alugou um apartamento, que é muito mais barato que hotel, nós estávamos em 4. Quando o dono do apartamento foi conversar conosco, eu pedi para ele a conta de água. Foi o primeiro inquilino, desde que ele aluga o apartamento, tem 10 anos, que pede a conta de água dele. E ele levou. O que eu tenho para dizer da conta de água de vocês? Não adianta eu falar quantas libras que foram, mesmo porque com a variação cambial que pode acontecer. Eu transformei a conta de água em passagem de ônibus. A conta de água deles, lá em Londres, água e esgoto, é uma operação privada da Thames Water, equivale a 46 passagens de ônibus por mês. Então, comparando com Belo Horizonte, que o ônibus custa aproximadamente R$3, seria menos de R$150. Normal. Para os padrões ingleses, até muito barato, por esse aspecto. Aqui, em nível de consumo interdomiciliar, dados da publicação do Prozab e outras duas referências. A maior parte dessa água que vai ser consumida, ela vai ser consumida em vaso sanitário e banho. E aí uma tendência que vocês vão vivenciar, a geração de vocês, que é a utilização de água cinza é aquela água interdomiciliar, menos água de cozinha e água de vaso sanitário. Reuso de água cinza e aproveitamento de água de chuva. Andando rápido, aquilo que eu falei para vocês, relação de consumo per capita e renda, Estados Unidos liderando aqui como só costuma acontecer. Esses dados aqui são de 2009. E aqui uma questão interessante sobre as perdas. Esse foi o trabalho que eu orientei no meio do ano sobre a questão das perdas de redistribuição. Olha que interessante. Combater as perdas vale a pena até um certo ponto. Isso aqui é dados da United States Environmental Protection Agency, mais ou menos a CETESB deles. E aí é o seguinte, você reduz os vazamentos, mas você aumenta o custo dessas atividades. Então tem como se existisse um ponto ótimo para ter perda. Melhor perder do que reduzi-la. Olha que interessante essa questão. E aqui a comparação com o estado de vocês. Aqui as perdas na redistribuição, a maior parte das perdas se dá na rede. E aqui a perda de faturamento. Perda de faturamento é o seguinte, se a companhia de saneamento, se a concessionária cobra por faixa de consumo, vamos supor que na minha faixa é 6 metros cúbicos por mês, vamos supor que a tarifa social lá em Belo Horizonte. Se a pessoa consome, se o usuário consome 1 metro cúbico, ele paga 6. Então aqueles 5 metros cúbicos que ele não consumiu, vão abater o valor da perda, por isso que a perda diminui. E aí é importante também, uma das ligações do Fabrício da Folha, foi que saiu publicado em algum lugar, que o que se perde em São Paulo, dá para abastecer durante 4 meses. Alguém viu lá 30 e tantos %, 4 meses. É um erro afirmar isso. Porque o que se perde real, perda por vazamento, é menos que 20%. 18 a 20, eu não tenho esse número tão preciso não, mas em Belo Horizonte em torno disso, eu imagino que em São Paulo também seja em torno disso. Os outros 15% é esse tipo de perda aqui, ó.
Isso aqui é uma questão interessante. Se um aluno que eu orientei lá em Belo Horizonte, que trabalha na Copasa, no setor de micromedição, ele percebeu o seguinte: a maior parte dos usuários que reclama de um problema no hidrômetro não devia fazê-lo, porque 46% o hidrômetro está marcando menos do que deveria marcar. Então, quando troca o hidrômetro, a conta do cara aumenta. A outra metade, percentual mais ou menos igual, o hidrômetro está dentro. O percentual de hidrômetros violados é muito pequeno. É importante saber disso, que a gente tem um pouco a cultura que o brasileiro é sem vergonha, o brasileiro é safado, o brasileiro é corrupto. Verdadeiramente não. O percentual de fraudes corresponde, lá em Minas Gerais, menos que 1,5%. É de fraude, gato, fazendo alguma coisa com o hidrômetro. E a gente repete esse mantra toda hora, que aqui as coisas não são bem feitas. Eu não gosto disso. Pois bem, e de onde é que essa água vem? Andando rapidamente? De onde que essa água vem? É a água que a gente vê e que a gente não vê, basicamente. A que a gente enxerga e a que a gente não vê e a que vai chegar. Um exemplo da que vai chegar é essa aqui. Esse aqui é a estação de tratamento de água de Fernando de Noronha. Gente, eu passei 5 dias em Fernando de Noronha, tirei uma foto. Eila, única foto que eu tirei. As outras não precisam, entra na internet, tem. Entra lá, digita lá Fernando de Noronha, vai ter fotos muito melhores que eu sou capaz de tirar. Então eu não tirei nenhuma, tirei só essa. A estação de tratamento de água lá de Fernando de Noronha, que utiliza água de chuva ou água do mar por dessalinização, que é o processo que o osmose reversa. Reversa ou inversa? Nunca sei. Reversa, né? Osmose reversa, que eles usam em Fernando de Noronha. Pois bem, captação de água subterrânea é isso aqui, vários de vocês já viram essa história. O poço jorrante, que aqui os primeiros poços jorrantes da minha vida eu vi em São Paulo, se for dentro do aquífero confinado por 2 camadas impermeáveis. Denomina-se artesiano, porque o primeiro poço jorrante, no século XII, numa cidade francesa chamada Artois, por isso que chama artesiano. E a zona de recarga, principalmente do aquífero Guarani, que abastece vários municípios de São Paulo, tem 2 zonas de recarga, uma na sua cidade, naquela região, outra no Pantanal Mato Grossense. São as 2 zonas de recarga do aquífero Guarani. E a situação em São Paulo é essa aqui. Olha que interessante. À medida que vai ficando azul claro, predomina 100% de captação subterrânea. Aqui é a Serra do Mar. Perto da Serra do Mar, predomina a captação superficial, como não podia deixar de ser. Eu morava aqui em Ilha Solteira, tinha que andar 200 quilômetros quando eu ia fazer visita técnica com os meninos da engenharia civil. Eu tinha que andar 230 quilômetros até Araçatuba para levar para a primeira estação de tratamento de água que tinha no estado de São Paulo. Exatamente por esse motivo. E aqui, para vocês terem ideia, captação subterrânea, dados da IWA de 2006, alguns países são predominantemente de captação subterrânea, a Espanha, que é o país, que é o meu xodó, aproximadamente 12% de captação subterrânea, a maior parte de captação superficial, mas o sul da Espanha e uma parcela de Barcelona é abastecida com água do mar. Há publicações, 20% da cidade de Barcelona é abastecida com água do mar. E há publicações da IWA mostrando como a população recebeu essa modificação. Pois bem, e aqui no Brasil? Mais ou menos desse jeito, em número de municípios, predominando captação superficial, misto, quer dizer, mais de 60% dos municípios brasileiros utilizam captação superficial. 47% deles, apenas captação superficial. E olha que interessante, não vou mostrar todas as regiões não, se vocês quiserem o arquivo eu passo para vocês. Mostrei só a região norte. Olha, a região mais dotada de mananciais superficiais é justamente a região onde tem o maior número de captações subterrâneas. Interessante até por uma questão de custo, porque o lençol está muito próximo da superfície. Pois bem, uma questão importante para vocês saberem é essa aqui. Nós temos que determinar, em última instância, a vazão média do corpo d'água, do poço, que você pode retirar do lago, seja o que for. De posse dessa vazão média, a vazão média tem que ser maior que a vazão de demanda. Estima-se a vazão máxima e a vazão mínima. Pois bem, se a vazão de demanda a vazão mínima é maior que a vazão de demanda, a vazão de projeto, pode captar água diretamente. Se não, tem que ter reservatório de acumulação. Tá claro? Tem que saber isso. Repetindo, a vazão mínima, se for maior que a vazão de demanda, capta diretamente. Se não, tem que construir um grande reservatório para acumular essa água no período chuvoso, para fornecer essa água no período seco. Quanto maior o número de reservatório de acumulação, maior a robustez do sistema, em termos de fornecer água no período de estiagem.
Então, mostrando rapidamente um ou outro caso para vocês, isso aqui é lá nas Gerais. Uma barragem de nível, como vocês estão vendo, essa água está vertendo aqui, não tem nenhuma capacidade de armazenamento, essa água que está vertendo aqui é o excedente, duas tubulações, uma outra captação por gravidade. Aqui é Kuala Lumpur, na Malásia, um outro congresso que eu tive a sorte de ir. Aqui é a captação direta, também, do outro lado do rio, outra captação, e do lado esquerdo, outra captação. 3 empresas privadas operam o centro de abastecimento de água em Kuala Lumpur, população de 7 milhões de habitantes. Essas 3 empresas tratam a água, recalcam a água até um reservatório principal, operado por uma 4ª empresa, que cobra dos usuários e paga essas outras 3. Tudo isso foi fruto da influência do governo Margaret Thatcher no final dos anos 80. Onde a Inglaterra pôs a mão, os sistemas são privados. Não vou dar uma opinião contra, não, de jeito nenhum. O sistema é privado na Nova Zelândia, onde eu tive chance de ir. Não conheço a Austrália, mas é privado na Malásia, como é privado em todo o Reino Unido. Não existe empresa pública de saneamento no Reino Unido. Pode existir um caso ou outro, mas estou dizendo no geral, não. Aqui, nas Gerais, só para mostrar para vocês uma curiosidade, captação direta também. Lembra que eu falei de vazão máxima? Vazão máxima é isso aqui. Uma chuva inovidável, em 1989, uma chuva inacreditável. Eles estavam pensando em retirar os motores das bombas, porque se entrasse água na casa de bombas, o que estava ruim ia ficar pior. Vocês estão vendo essa sombra aqui? Foi quando parou de chover e as águas começaram a baixar. Cidade de Unai, pertinho de Brasília. Pertinho assim, 150 quilômetros de Brasília. Aqui é Swansea Marge Sisley, se estiver traduzindo, é a cidade daquela atriz, Catherine Zeta-Jones. Eu não sei como é que ela continua atuando com aquela feiura toda. Ela nasceu em Swansea. E eu não fui lá por causa dela, obviamente. Aliás, obviamente não, infelizmente não foi por isso. Fui passar férias em Swansea. Swansea é um sem graça danado. A cidade tem nada para fazer. No segundo dia eu fui conhecer o centro de abastecimento de água. E aí me deparei com essa captação, uma barragem, como vocês estão vendo, sem nenhum tipo de controle, barragem construída no meio do século XIX, não tem esse negócio de controle, planejamento de recursos hídricos, nada. O que chega, sai. Na saída dessa barragem, esse dissipador de energia, passando por esse canal e alimentando a outra barragem. Aí que se faz a captação. E eles colocaram essa placa em inglês e em gaélico. Gaélico é o dialeto que se fala no norte do País de Gales. Naquela região do país, não do norte, naquela região do País de Gales. Está dizendo para não consumir essa água sem tratamento pela possibilidade de ter cianotoxinas, que é a presença de algas azuis. E aqui é um barco. Eles permitem o uso do recurso hídrico para atividade de recreação, desde que não seja barco a motor. Há países que vedam completamente o uso do recurso hídrico. Aqui é a título de curiosidade para vocês, Belo Horizonte, vai ser Belo Horizonte, é a minha cidade, uma cava de mineração, essa paisagem lunar, para quem já foi numa cava de mineração não vai esquecer, e essa cava de mineração está sendo enchida com água de chuva, e está mais essa foto aqui de 2007, tinha a foto de 2012 que eu acabei esquecendo de trazer. Esse lago vai servir não para uma fonte de abastecimento de água em Belo Horizonte, mas vai servir como uma atividade de recreação. Aqui, Açu de Acauã, na Paraíba, foto de um professor de lá que me mandou, vocês estão percebendo o grau de eutrofização. E aí o seguinte, açude, ou reservatório de acumulação, que é a mesma coisa, eutrofizado no Nordeste é pleonasmo, porque não tem como a eutrofização não acontecer, pela temperatura da água, entrada de nutrientes, é um problema recorrente nos açudes nordestinos. Aqui uma curiosidade para vocês, isso aqui é a estação de tratamento de água da cidade de Ushuaia, no sul da Argentina, no sul de tudo, gente. É a cidade mais ao sul do planeta, a 800 quilômetros da Antártica. Aqui é a cidade de Ushuaia, de novo, 6 dias em Ushuaia, no 5º dia, já um pouco entediado, fui procurar saber o centro de abastecimento de água da cidade. Quase me custou um casamento essa viagem, mas não custou não. Aí nós fomos lá procurar, nós não, eu fui, né? Aí você telefona, pega o telefone, liga lá para o sistema de água, se apresenta, o cara passa lá, te leva e você conhece, é uma coisa que eu gosto de fazer. Aqui a título de curiosidade, aqui é o Chile, canal de Beagle, e aqui é a captação. Única captação que eu conheço de água de degelo. Minto, eu conheço 2, essa e da cidade de Lima, no Peru, só. Porque era uma curiosidade que eu tinha.
Como é que a água chega na Ilha do Fogo? Como é que chega? Eles usam água de degelo e tem uma outra captação só para o período do inverno mais severo. Aqui o excedente. Eu acho que agora que eu estou me dando conta, na hora de copiar os arquivos, eu copiei o arquivo maior, mas andar rápido então. Pois bem, aquilo que eu falei com vocês é importante ter isso em mente. Proteção de mananciais em qualquer país do mundo é isso aqui, só que é muito mais antipático falar isso. Há um estudo em 2 reservatórios do Maine que mostram aquele reservatório que foi permitido a atividade de recreação tinha perenemente maior concentração de micro-organismos indicadores de contaminação fecal. Então, o que a WWA recomendava em 2004, não sei se está vigorando ainda, provavelmente sim. Pode-se facultar atividade de recreação se a comunidade, se a cidade tiver uma outra fonte de abastecimento. Se não, é vedada qualquer tipo de atividade. É isso. Na área de proteção de manancial, é evitar que as pessoas penetrem nessas áreas. Qualquer lugar do mundo é assim. Pois bem, aqui é uma curiosidade, isso aqui é em Singapura. Passei 12 horas da minha existência, um dia em Singapura. E eu vi lá no hotel, tinha um reservatório perto, é claro que eu não ia perder a chance de visitar. Esse reservatório aqui é aberto de água tratada. Então, eles colocam essas placas em vários idiomas. Singapura tem pena de morte. Quando você entra, já foi em Singapura, Cid? Já foi, Carlos? Quando você faz o check-in, o cara escreve: In our country we have death penalty. Se você estiver transportando tudo aquilo, é um pouco tarde, né? Você já desembalou, mandou as malas, né? Se estiver transportando tudo aquilo, se te pegarem... Tinha um garoto brasileiro que foi pego lá com a prancha de surf, com cocaína dentro da prancha de surf. É óbvio que eu sou contra a pena de morte, que é uma coisa medieval, país desenvolvido, nenhum do mundo tem pena de morte, mas o garoto sabia o que estava fazendo. O risco que ele corria, ele sabia, porque não tem como você não saber. E mais, na hora que o avião está pousando, o piloto fala isso, olha que simpático, o piloto fala isso. Welcome to Singapore, in our country we have death penalty. I know, eu sei disso. E é interessante, você vai para Singapura para depois ir para Malásia, né? Andando rápido aqui, gente, para não... Pois bem, na questão de qualidade de água, a gente é muito comum usar os indicadores, vamos mostrar todos, não? Mostrar um só, para não me estender. E aí uma questão importante, o que é um indicador? Indicador é isso aqui, ó. O indicador se presta a nos dar uma informação sintetizando, nos passar uma informação sintetizando outras tantas, de tal maneira que ele seja o mais inteligível possível, o mais compreensível possível. O indicador se presta para isso. Vou mostrar para vocês um deles. Por exemplo, isso aqui é um indicador. Isso aqui, o salário mínimo no Brasil, em janeiro dos respectivos anos, em função da cotação do dólar. Hoje, infelizmente, devemos estar aqui perto de $200. Mas já foi 100, viu? Já foi 80, é bom vocês saberem disso. Isso aqui dados do Banco Central. O outro tipo de indicador que a gente pode usar é isso aqui, comparação do salário mínimo com o PIB. Há uma lei de 2006, que o salário mínimo, se vocês sabem disso, é corrigido pelo que cresce o PIB ou pela inflação, o que for maior. Alguma coisa em torno disso. Por isso que o salário mínimo nunca teve mais perda em relação à inflação. Olha que beleza, em 1999, olha que beleza, para quem tem saudade dessa época, aqui. Pois bem, e aqui um outro indicador, vou mostrar para vocês, um estudo que saiu agora em abril desse ano, não sei se algum de vocês já ouviu falar disso. Há um estudo feito pela Universidade de Colômbia em 156 países, por entrevistas feitas pelo Instituto Gallup, para aferir a felicidade da população, que eu acho que é o mais importante, o resto é resto. E aí é interessante, quais são os indicadores, os subindicadores que eles usam? A renda, o apoio social aqui não tem a ver com o Estado, o apoio social são as relações que a gente tece, as pessoas que vão estar do lado da gente quando a gente precisa. Expectativa de vida tem a ver com o Estado, a percepção que se tem da corrupção no governo, generosidade, eu achei interessante isso, aquilo que nós estamos conversando no almoço, né? Interessante você falar daquilo, generosidade no sentido de fazer pelo outro, não só a questão financeira, mas de ter atividades vinculadas a outra pessoa, que não vai te atingir diretamente. E a liberdade de escolha, principalmente para as mulheres, isso é importante, e principalmente nos países do Oriente Médio. Se tem chance de escolher. Eu comentei com os colegas hoje no almoço, só existe virtude onde há escolha.
Padre Antônio Vieira escreveu isso. Se você foi virtuoso em algum momento, Priscila, mas você não tinha outra saída, minha filha, não foi tão virtuosa assim, né? Você não tinha outra saída, agiu do jeito que, a única forma que você podia fazê-lo, né? Pois bem, que lugar que o Brasil ficou? Só estou mostrando que o Brasil ficou bem, né? Se o Brasil tivesse ficado mal, não mostraria, não. Eu não sou isento, não. O Brasil ficou aqui, ó, na frente do Império do Mal. Quer dizer, o Império do Mal na frente da gente, né? 15º lugar, o Brasil em 16º. Tá bom demais, vocês querem saber. É o único país com as condições em nível de renda per capita que ultrapassou Reino Unido, Alemanha, Japão. Houve duas zebras, que eu coloquei as duas aqui, México e Costa Rica. Da Costa Rica para baixo, gente, só país rico. Se dinheiro não traz felicidade, paga o que a felicidade gasta, porque são todos países ricos, a Suíça em primeiro, Noruega em segundo, Dinamarca e por aí vai. Então, mostrando agora, para terminar, mostrando os indicadores, o indicador principal, que é o indicador de qualidade de água. Essa ideia surgiu para poder comparar o rio de vocês com o rio da minha aldeia. Criou-se 9 índices, quer dizer, um índice de qualidade de água, 9 subindicadores, pontuou-se cada um deles, a partir primeiro de uma equação de somatório, depois uma curva para que, a partir do resultado daquela análise, se tinha a nota do curso d'água naquele parâmetro, estou mostrando só oxigênio dissolvido, não vou mostrar as outras. Depois evoluiu-se para o somatório. Qual a ideia do somatório? Um parâmetro com valor muito baixo seria mascarado no somatório e o produtório ele não é. O cálculo é simples, como vocês estão vendo aqui, e a aplicação muito interessante, 1970, gente. A CETESB usa parecido, o IGAM em Minas Gerais usa, vários órgãos no estado usam, na Nova Zelândia usa, em outros países utilizam com algumas modificações. A ideia brilhante dos pesquisadores é essa aqui também. Eles qualificaram, em função da nota, conferindo uma cor de referência. No nosso inconsciente, água de boa qualidade, qual que é a cor que nos remete? Não é preto, é azul. E aí, isso pode ser utilizado nos mapas hidrográficos dos estados, a partir dos pontos de monitoramento. Por exemplo, aqui. Isso aqui é o Rio das Mortes, lá em Minas Gerais, e aqui são os pontos de monitoramento, e aqui os resultados, nesse período. A piora passa perto de Barbacena, uma cidade lá de Minas, melhora, depois passa perto de São Del Rey, piora de novo. E no período de estiagem, a água melhora, porque a concentração de partículas diminui. Isso aqui não é um quadro do Portinari, de jeito nenhum. Isso aqui foi um estudo que nós fizemos para reduzir o número de parâmetros do IQA, utilizando análise multivariada. E culminou, o cálculo do IQA pode ser feito com apenas 5 parâmetros ao invés de 9. Eu achei que foi uma conclusão interessante. Aí nós calculamos o valor do IQA com esses 5 parâmetros e comparamos o valor do IQA medido pelo Instituto de Belo Horizonte, na bacia do Rio das Velhas. Bacia do Rio das Velhas tem 35 pontos de monitoramento. Aqui o IQA estimado e aqui o medido. Deu um 0,96, quer dizer, aprovou a nossa ideia. E para terminar, esse tipo de estudo, trabalho que foi feito de restauração nesse rio, na Coreia do Sul. Tive a sorte de ir à Coreia 2 vezes. Na primeira vez fui conhecer esse projeto de restauração. Não renaturalização, renaturalizar, tornar natural o que deixou de ser. O rio não voltou a ser o que era antes, ele foi restaurado. Eles construíram, canalizaram o rio, construíram o que a gente chama em Minas de avenida sanitária, coisa que foi feita aqui em São Paulo em muitos lugares, lá em Belo Horizonte está cheio delas. A população achou que devia destruir o que tinham feito, eles destruíram o que fizeram, deixaram esses pilares para que a geração de vocês lembre-se do que já foi. Os jovens têm muita sensação, não é do meu tempo, Jesus Cristo também não é do meu tempo, Napoleão Bonaparte não é, essa turma toda não é do meu tempo, mas é importante saber que isso aconteceu. Eles deixaram esses 2 pilares, deixaram essas casas, a população de Seul, até o final dos anos 60, morava assim, muita gente à margem do curso d'água, e a Coreia do Sul é o que é hoje. E aí foi feito isso que vocês estão vendo, isso. Eu, 6 anos mais novo, o Eduardo Sperling bateu essa foto, não sou maluco, tomei 100 ml de água, mas eu vi que não tinha lançamento de esgoto, e o sul-coreano é o povo mais aciado que eu já conheci, já rodei esse mundo de Deus. Se cai um pastel na rua,
lá na Coreia, pode pegar e comer. O banheiro da maior estação de metrô da Coreia do Sul é mais limpo que o banheiro da escola de engenharia da UFMG, frequentado só pelos professores. O banheiro deles é mais limpo, posso afiançar isso para vocês. E a penúltima, a água pode se prestar para isso. Esse é um quadro que eu acho lindo, de um pintor que não vale nada como ser humano, mas deixou uma obra espetacular. Esse pintor chama Caravaggio, Michelangelo Merisi, péssimo ser humano, da pior qualidade, morreu na cadeia, matou o melhor amigo por causa da mulher, mas deixou uma obra como essa. Esse aqui é o Narciso de Caravaggio, que é uma obra linda. E o último uso da água é esse aqui. Eu não vou ler não, senão eu choro, eu acho muito bonito esse texto. Esse escritor angolano, o livro chama, tem que saber o nome do livro agora, né, senhor? Um rio chamado Tempo, uma casa chamada Terra, um livro que vale, não pode partir dessa vida sem ler. Obrigado, gente.